política sobre drogas no Brasil não funciona. Mesmo com todo o policiamento e as leis que criminaliza tanto o traficante como o usuário, o consumo de drogas não para de crescer. Ou seja, a proibição não barra nem o uso nem a venda das drogas. Por quê? O tema guerra às drogas surgiu nos anos 60, liderado pelo então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que se referia a um conjunto de políticas de proibição de drogas por meio de um policiamento extensivo, separando os países entre produtores e consumidores, direcionando a responsabilidade da produção das drogas para a América Latina e para outros países da região periférica. Estava assim criada a Divisão Internacional das Drogas. No Brasil, a primeira lei anti-maconha foi criada em 1890, 2 anos depois da abolição da escravatura. Essa mesma lei, que proibia a cannabis, proibia também a capoeira, o culto de religiões de matriz africanas, e era essa uma lei racial, porque tudo que era ligado aos escravos não era muito bem visto. E a cannabis chegou ao Brasil por meio de africanos, e era chamada de fumo de Angola. E há quem diga que a guerra contra as drogas não tem nada de racista. Em 2006, uma lei de drogas foi criada e basicamente dava ao Estado o poder de decidir sobre qual a quantidade de drogas apreendida era para uso próprio ou para o tráfico. É nesse momento que o racismo novamente aparece. Porque o jovem branco do bairro nobre sempre vai ser usuário, enquanto o jovem negro da periferia sempre vai ser traficante. A proibição criou a guerra pelas drogas, que fez aumentar, ano a ano, o número de assassinatos registrados no Brasil. Alguns policiais acreditam ter o poder de executar qualquer pessoa suspeita por vender drogas. Nós sabemos muito bem quem são os atingidos com isso, em sua maioria homens, pobres, periféricos e negros. O Estado, com sua política antidrogas, é tão problemático que esse tipo de assassinato mata mais que as próprias drogas. Segundo a ONU, a quantidade de morte por overdose no Brasil é cerca de 1 a cada 1 milhão de habitantes, enquanto a Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro registra cerca de 60% de mortes cometidas por policiais foram de jovens suspeitos por tráfico. Só quando as drogas são totalmente proibidas é que na prática são liberadas. Hoje, qualquer pessoa pode comprar através do monopólio de vendas que está nas mãos dos traficantes. E se você acredita que esse problema não te atinge, saiba que essa cervejinha que você adora tomar no domingo já foi proibida. Sim, já foi proibida. Nos anos 20, nos Estados Unidos, uma lei seca proibia a venda e o transporte de bebidas alcoólicas. É aí que os traficantes, como Al Capone, entram no cenário e passam a controlar o comércio ilegal, aniquilando os concorrentes e criando uma série de conflitos em torno da venda de álcool e da proibição do álcool. A violência foi tão grande que a lei foi abolida. Os índices de assassinato nos Estados Unidos aumentaram quando o álcool foi proibido e diminuíram quando foi legalizado. Ou seja, as mortes pelo tráfico de álcool acabaram pela legalização. E falando em legalização, existem muitos lugares do mundo em que essa maneira de lidar com as drogas deu muito certo. O estado do Colorado, por exemplo, legalizou a maconha e agora ela é vendida em locais licenciados e os traficantes perderam seu espaço pouco a pouco. A Suíça legalizou a heroína e houve um total de 0 mortes relacionadas à droga em 15 anos desde sua legalização. Em Portugal, desde o ano 2000, em que houve o processo de descriminalização, a posse de até 10 doses de drogas, o consumo também diminuiu. A gente deve se preocupar com a questão das drogas. Legalizar é justamente trazer esse assunto para a lei e para o controle. Proibir só afasta mais o usuário do sistema de saúde e esse é o ponto que se deve pensar. Não é um problema da polícia, é um problema da saúde pública, assim como o cigarro e o álcool. Existe uma abordagem repressiva e sensacionalista sobre essa questão das drogas, fortalecendo a visão de que este é um problema de segurança pública, o que garante uma polícia de exclusão, combate, genocídio e encarceramento em massa da população negra e pobre por todo o país. Isso faz com que o Estado fuja da responsabilidade de tratar isso como uma questão de saúde pública. As guerras às drogas não diminuem o consumo, ela só aumenta e está mascarando o real sentido dessa guerra que é destinada aos pobres e negros. É muito mais uma questão moral e cheia de tabus do que propriamente uma tentativa de melhorar um problema que se arrasta por décadas. A política antidrogas no Brasil falhou e agora cabe à sociedade e ao Estado encontrar uma saída. O uso vamos dizer, drogas, né, um termo até meio controverso, né, a gente costuma usar substâncias psicoativas,
onde as lícitas e ilícitas, né? Café é uma substância psicoativa, açúcar é uma substância psicoativa, alteradora de humor, né? Mas é lícito, como o álcool, né? Que também é uma substância psicoativa hoje legal, né? O Brasil nunca teve proibição, mas nos Estados Unidos já teve, né? A lei seca. E você se pergunta, por que ao longo da história, né? Sempre houve um uso ordinário dessas substâncias e a partir de um dado momento elas passam a ser proscritas, a serem controladas, a serem proibidas. Isso tudo, Marcos, eu te digo, né? Um fenômeno social ele nunca tem uma causa só, ele sempre é multideterminado. Então, né, a história da humanidade é uma história de usos de alteradores de consciência. Você vai lá para 4.000 anos antes de Cristo, você já vai ver achados arqueológicos, né, com cerveja, a produção de cerveja e vinho na Mesopotâmia, aquela região lá, né, Egito, Mesopotâmia, e era algo assim até divino, a ideia da embriaguez, né, que a gente acha que embriaguez só se dá com álcool. Não, a embriaguez é todo aquele estado de torpor que você passa, né, após ingerir, vamos dizer, álcool, tabaco, cannabis, né, e outras substâncias psicoativas. A gente vai entrar nas religiões monoteístas, né, que exercem um controle muito grande sobre os indivíduos, e no cristianismo houve exatamente essa separação entre quem pode, né, se embriagar com o sangue e a carne de Cristo e o público geral que antes participava do banquete sagrado, né? Então assim, é uma longa história sobre o uso, né, de cogumelos, de amilas de LSD com trigo. Imagina, trigo que faz cerveja, né, que fermenta, produz também, né, micro-organismos que tinham a capacidade de alteração de consciência. O fim do paganismo e o início da era cristã, né, que é exatamente quando se começam a fazer ilações morais sobre o uso de drogas, sobre a ideia de ebriedade. A ebriedade, que algo era antes divino, positivo, né? Ela passa agora a ser algo condenado e não comum a todos. Quem pode ter acesso à ebriedade? A monges, sacerdotes durante as suas práticas religiosas, mas agora o povo não. Né? Então eu acho que o início dessa moralização dos costumes vem justamente no início da era cristã. Ele vai falar, toda ebriedade implica fraquezas culposas. Não que lá entre os gregos e romanos não tivesse, podia-se beber, podia-se usar outras plantas alteradoras, mas você tinha que manter, né, a ideia da dignidade, da ebriedade sóbria, né, que você podia tomar todas, mas não podia ficar bêbado, caindo. Virtude. Exatamente, a ideia da virtude. E acho que até hoje isso permanece, né? Eu vejo muito, né, entre a juventude, aquele que consegue tornar muito álcool e se manter sóbrio. Aquele cara é durão, ó, poxa! Então, eu acho que isso é muito antigo. Isso vem exatamente de uma memória da humanidade, né? Quando ainda se tinha essa valorização da ebriedade sóbria. Mas com o que você me perguntou sobre a moralização na alteração de consciência, com certeza as religiões monoteístas têm uma interferência muito grande sobre isso. O cristianismo e o islamismo, né? Cada um na sua função, sendo que entre o mundo islâmico, né, havia um grande desenvolvimento da medicina e conhecimento de uso de ervas. Então eles tinham talvez menos na antiguidade essa função moralizadora do que o próprio cristianismo. Então é o próprio cristianismo que vai instituir essa moralidade onde alterar consciência se torna uma fragilidade do espírito humano, uma fraqueza, um defeito, né? E a ideia de vício vem juntamente isso aí.
O vício é um valor moral negativo. O cristianismo acha que ninguém pode tirar a vida do outro a não ser Deus. A sua vida pertence a Deus. Né? Então, usar drogas é algo que eles se chamam de um suicídio, né? É uma forma de suicídio usar drogas. Então, você está tentando tirar a sua vida de forma gradual, aos poucos, e isso é inaceitável para o ex-cristão. E aí eles passaram a fazer campanhas, você pensava na abolição do álcool nos Estados Unidos, século XX. A forte campanha feita pelos puritanos contra o álcool. O álcool destrói a família, o bêbado é imoral, o bêbado destrói a moral dos indivíduos, né? O indivíduo acaba caindo em pecado. Então tem todo um discurso religioso anti-drogas, que os efeitos em alguns indivíduos de forma de descontrole de substância, de uso, causa o que eles chamam de sujeito desmoralizado, né? Que Deus não aprova isso. Também tem uma crítica moral sobre o uso de drogas. Hoje, parte do dinheiro do governo federal, a grande parte do dinheiro federal, sobre política de drogas é enviado para os centros terapêuticos religiosos, católicos e evangélicos, não só evangélicos. Os católicos também ganham dinheiro com isso. Então, eles estão interessados em cuidar das pessoas que estão em problema de dependência de drogas, que tem um ciclo que não consegue superar o uso contínuo, o uso abusivo de substâncias. Então essas pessoas não têm nenhum interesse em regulamentar as drogas também. Porque regulamentar também passa pelo caminho que a saúde pública vai ser o centro da abordagem, e não terapêutico religioso. Tanto que esses grupos querem e defendem o esvaziamento do CAPES, né, que é o Centro de Atendimento Social que existe. Então esses grupos querem esvaziar o CAPES para que eles ganhem esse mercado de pessoas que estão em uso problemático de drogas. Porque o governo paga para eles cuidar das pessoas. No entanto, tem muita denúncia de doutrinação religiosa abusiva, porque você acha que você vai entrar lá, um cara do candomblé, e vai ter culto nesse lugar? Um espírita vai ter culto livre nesse terapêutico cristão? Não vai ter. Então tem denúncia de abuso religioso, de denúncia de doença psicológica, doença física. Então, o que esses setores cristãos veem de útil na política de drogas é ganhar dinheiro abrindo um centro terapêutico. E não consegue provar que aquele terapêutico que eles aplicam cura as pessoas da dependência. A minoria sai dali realmente desintoxicado, né? Então não há comprovação científica que ele consegue desintoxicar as pessoas. Mas o que eles querem, de fato, é ganhar dinheiro com um centro terapêutico religioso. Né? E você tem outras discussões também de que igrejas religiosas, não todas, vou fazer uma distinção também, mas que algumas delas por aí servem para lavar dinheiro do tráfico de drogas, através de doações que estão totalmente isentas de impostos, né? Então você tem hoje também no Rio de Janeiro um sucesso avançado de religiões cristãs vinculadas ao tráfico de drogas que atacam o terreiro do candomblé, casa de Umbanda, o maior partido religioso. É interessante para alguns setores dessas religiões que o tráfico exista. As pessoas não têm um atendimento de saúde pública digno, qualificado, porque o centro vai abraçar a pessoa quando estiver em crise de uso de drogas. Manda para onde? Manda para a igreja. A igreja manda para o centro, passa lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, volta, ou volta bem, ou ainda volta não seguro que está curado, tem recaídas, porque na verdade o que vai sair das pessoas vão deixar o uso de drogas abusivo passa por um apoio social, também por questão individual. Então o indivíduo tem que querer também sair desse ciclo abusivo. Tem que ter ajuda, lógico, também tem que querer. Então não é chegar lá, fazer trabalho braçal, ler a Bíblia, e para mim isso que vai tirar das pessoas apenas essa dependência.
passa por o indivíduo compreender o que ele está fazendo com o corpo dele. Muitas vezes as pessoas vão para o centro de recuperação, elas não estão nem dependentes de fato, né? Elas estão assustadas, elas estão apenas controladas do seu uso. Como elas não conhecem a substância, conhecem os efeitos de fato, entram em ciclos de pânico moral, pânico social, e passam para o centro, mas não há eficácia porque o centro afirma ideologias que não conseguem alcançar o problema que muitas vezes não é nem da droga, é social, problemas de indivíduos que estão desempregados, que têm tensões familiares, tensões existenciais com eles mesmos. Então, é muito além de levar para o centro e rezar, e adorar a Deus, se converter, como os irmãos religiosos falam, meus irmãos falam. Então, é muito além disso. Porque para eles era uma alma inspiradora. Então, resgatar esse conhecimento, Marcos, eu acho que é fundamental, principalmente hoje para o jovem negro periférico, né, que tem o seu primeiro contato com maconha, né? E eu vou te dizer uma coisa, né, há uma diferença muito grande na experiência de uso entre um jovem classe média, branco, e um jovem negro periférico, né? Isso aí não há sombra de dúvida, mas eu acho que muito mais do que pautar marcha da maconha no Campo Grande, eu acho que esse movimento, né, de discussão sobre o uso da cannabis e proibição, e talvez preparação para essas novas gerações para uma abertura e uma legalização da cannabis no Brasil. E uma mobilização dessa juventude que sempre foi criminalizada para que elas possam usufruir dessa legalização, seja trabalhando, seja produzindo, entendeu? Porque hoje você vai ver, né, que até mesmo com a reforma da lei de 2006, houve uma melhora muito grande para o usuário de classe média, estudante de escolas particulares e tudo mais. Mas para o jovem periférico negro, essa lei não teve nenhum impacto benéfico. Então, se você fuma um baseado, entendeu? E aí a vizinha viu, já contou a sua mãe, em pouco tempo você é um maconheiro dali da rua. E isso é muito ruim, porque a gente acaba aderindo a essa subjetividade, que é uma subjetividade negativa, entendeu? Inferiorizada, criminalizada. Eu vejo isso muitas vezes o jovem abordado está com um amigo, aí ele foge, ele não tem coragem de dizer que ele usa cannabis e se torna refém de uma polícia que é violenta, né? Eu lembro que o Luiz Paulo Guanabara, ele tem uma ONG no Rio chamada Psicotrópicos, que ele desenvolveu os 10 direitos do usuário. E eu me lembro que a gente distribuía, e eu dizia assim, mas isso aqui só serve para o menino daqui da Graça, da Barra, da Vitória. Vai um jovem periférico tirar os direitos do bolso, o senhor não tem direito a me revistar, me leve para a delegacia, é capaz dele morrer ali mesmo. Então eu acho que quanto mais, mas eu acho que ao saber que esse jovem periférico, ele não vai ter o mesmo direito de usar esses direitos, mas isso não deve nos furtar o esforço de trazer para o debate o que é maconha, uma planta. No início do século XX, uma pseudociência, né, chamada de racismo científico, né, atribuía características pejorativas sempre à população negra e mestiça, como da preguiça, da pouca inteligência, da falta de beleza, né? E é nesse contexto que surge, né, o primeiro artigo brasileiro de um médico pernambucano que tinha visitado diversas regiões do Brasil, visto usos tradicionais sobre a cannabis, onde claramente ele associa, né, a maconha com a preguiça do negro, com a falta de inteligência, e que o uso traria uma degeneração ainda maior, já que ser negro ou mestiço já era uma forma também, segundo eles, de degeneração da espécie.
Então você imagina isso numa sociedade que havia pouco tempo abolido a escravidão como sistema legal. Isso não acontece com menos de 50 anos pós a abolição da escravatura no Brasil. Quando você compara a história também nos Estados Unidos da proibição, né, que teve também uma abolição da escravatura, teve a escravatura de africanos, você vai ver que, né, é como se a própria lei, tanto norte-americana quanto brasileira, ela viesse com o intuito de criminalizar aos recém-libertos. E aqui no Brasil a gente está no tripé, né? Proibição ao samba, à capoeira, ao candomblé e ao canabismo. E como a gente sabe, né, somos uma sociedade colonial e racista, né? Então todo o aparato médico e legal se constituiu através de um pseudo-conhecimento científico, porque não se tinha de fato, né? Como a própria manipulação e produção do pânico moral, como foi nos Estados Unidos com Eslinger, né? Que fez uma pesquisa e na pesquisa não demonstrava nenhum dano à saúde o uso da cannabis, o uso regulado da cannabis. Sendo que aí ele produziu uma outra pesquisa mentirosa e foi essa que ganhou sucesso. Que a maconha enlouquecia, deixava a pessoa louca, que as pessoas pulavam de prédios, né? Então, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, as leis que proibiram diretamente a maconha, elas tinham um cunho racista, sim. Nos Estados Unidos contra ticanos, né, e negros, e aqui no Brasil contra a população negra. De onde vem o proibicionismo? De onde vem o proibicionismo no Brasil e nos Estados Unidos vem também o racismo. Né? Então, esse jovem negro que já é usuário, ele não pode se sentir estigmatizado. Claro que ele tem que conhecer isso não dá muitas vezes garantias para ele diante de uma polícia que é genocida, que é violenta, né? Mas se empoderar, Marcos, no sentido de conhecer a história dos usos, né? Não se sentir inferior. Programas sensacionalistas que criminalizam a população pobre, né? Criminalizam só a população pobre, assim. E engraçado é que o maior índice de audiência é na periferia, né? Então, eu não sei como é que está isso, mas eu lembro de ter visto alguma coisa sobre regulamentação desses programas, que são extremamente nocivos, porque eles só criminalizam os jovens pobres, periféricos. Diminuir a carga simbólica que esses programas têm na periferia. Entendeu? Como fazer uma leitura crítica desse tipo de narrativa? A imprensa foi a grande responsável por criar o estereotipo racial criminoso. Por dar essa imagem, né? Falar em traficante, falar em suspeito, falar em ladrão, a gente tem uma cara já pré-moldada. Então, isso não foi feito sem imprensa. É impossível pensar isso sem imprensa. Na minha pesquisa, eu analiso isso na história, né? Então, notícias de jornais que estampavam cara de homens negros na República no Salvador. Inclusive, é um cara que eu pesquiso. É um homem negro que vivia sendo preso por ser suspeito de roubo em Salvador, mas sem nenhuma prova, ele era suspeito. Tinha um crime, quem pediu primeiro era ele. E ele era um cara negro. Então, essa representação do homem negro enquanto criminoso suspeito, a imprensa e a polícia são fundamentais nessa aliança que eu chamo. Então, há uma aliança entre polícia e imprensa. A polícia tem muito poder graças à imprensa. Porque quando tem uma ação da polícia e a imprensa não questiona a sua legalidade, né? Não questiona os parâmetros constitucionais, os parâmetros de direitos humanos, é uma palavra que foi muito criminalizada, inclusive, pela própria imprensa policialesca, né? Direitos humanos hoje, no clamor popular, no imaginário social brasileiro, é visto como algo para defender criminosos. E quem fez isso? Programas policiais, como Slag Alerta, Banco Geral, que acham que o poder do Estado tem que ser ilimitado. O policial, quando combate o crime, pode fazer de tudo. E ninguém deve ter direitos, a não ser o Estado. Então isso é muito perigoso. Isso transforma a vida de pessoas a pó. Então,
a imprensa ela teve um papel fundamental e ela não consegue discutir isso ainda hoje. Como a imprensa criminalizou a população negra, criminaliza todos os dias os jornais, a reforçar a acusações policiais que não tem nem julgamento, não tem nem um advogado para ser ouvido ali. Então, traz o policial, traz o suspeito lá acusado. Porque hoje o tráfico é central na sociedade. Regulamenta o território de forma que o Estado não regulamenta a sua vida, os caras sabem onde você mora, sabem o que você é, sabem que você sabe que você chega, cobra taxa, sabe no território que eles atuam. Para mim, tráfico de drogas é um mercado ilegal, devido à proibição dessas substâncias, mas é um mercado que não é aquilo que a gente conhece enquanto tráfico de drogas apenas. É um jovem periférico negro que vende substâncias, que vende drogas na periferia, nos becos, esquinas, vieiras, né? Então, para mim, tráfico é uma rede, é uma cadeia mundial que envolve a produção de drogas no atacado, assim, né? Pessoas que produzem drogas na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, que produzem lá e tem uma cadeia de distribuição que passa desses países para o Brasil, que distribui e chega até as periferias das cidades, mas não só lá. As drogas também chegam nos condomínios, chegam em outros ambientes, aonde o que é o tráfico não está representado como tal. Mas para mim, o tráfico de drogas é uma rede ampla que envolve sujeitos econômicos, políticos, envolve sujeitos que estão dentro do ambiente da mídia, que se interessa não pelo mercado em si, que não investe nele, mas vive da produção da violência que esse tráfico gera para notícia, para vender manchete, para conseguir fontes, conseguir premiações com matérias da violência. Então, é um sistema muito amplo que não se reduz a um jogo periférico. Então, eu penso o tráfico nessa cadeia porque se pensa que é um mercado ilegal que vale bilhões, ele não está num colchão dentro de uma comunidade, né? Ele vai para o banco. Então, empresas são criadas, fantasmas, para lavar dinheiro desses tráficos de drogas. Então, uma pesquisa recente mostrou que o HSBC lavou o dinheiro do tráfico de drogas mexicano em bilhões de dólares, né? Então para mim, é uma gama de sujeitos envolvidos, porque a proibição das drogas não afasta interesses econômicos sobre isso. Então, pessoas estão motivadas a investir nesse mercado porque ele é lucrativo. A proibição transforma as substâncias num preço muito maior, porque quanto mais proibido, mais difícil o acesso, então mais caro se torna a substância. Além de que há uma demanda que se chama também de inelástica, né? Então, se você proíbe alface, as pessoas vão comprar couve, vão comprar outro tipo de hortaliça, mas maconha, cocaína, não tem algo que substitua essas substâncias do mesmo modo ali. Então, proibir e deixar mais caro não afasta que pessoas que têm interesse em usar paguem mais caro porque só tem essa substância e que isso satisfaz as necessidades. Então eu entendo o tráfico como uma rede muito ampla, envolvendo poder político, poder econômico, poder midiático. Então, aí está disseminado o tráfico de drogas, na minha avaliação. Se criou um crime para tentar bani-lo. É diferente se você pode pensar assim, não, o homicídio é um crime. Tem vítima e tem autor. Assalto, estupro, tem vítima e tem autor. Tráfico de drogas é um crime criado nesse século XX, onde não há vítima, porque o que há ali é uma relação voluntária de pessoas que querem comprar drogas, pessoas que vendem drogas. Então você não pode acabar com um crime que você mesmo criou. Então, drogas foram consumidas ao longo da humanidade desde antes de Jesus. Jesus transformou água em vinho. Então, é cultural, faz parte da cultura humana. Vários povos ao longo da história já usavam maconha. Chineses, indianos, africanos já conheciam maconha. Então, coca já era muito consumida no ambiente aqui da América do Sul. Cerveja fermentada
no Egito Antigo, praticamente, vamos dizer assim, né? Com a agricultura naquela região, o vinho era muito utilizado nos rituais do mundo romano, na Grécia, então drogas simples existiram. O tráfico é uma criação recente, muito recente na nossa história. Então, não tem como você acabar com o que você criou a partir da proibição. Se a gente for pensar o texto jurídico, o que é que o termo jurídico diz do crime de drogas? Da lei de drogas diz que tráfico de drogas é um monte de verbos, né? Trazer, exportar, produzir, oferecer. Então, são um conjunto de verbos que não tem nenhum tipo de dano a uma pessoa concreta. Então, não há vítima e não há autor, porque há voluntários ali que querem vender e comprar drogas, como eu já falei. Então, o que foi feito nos últimos anos? Se investe na repressão ao tráfico de drogas, muito mais envolvido nos países da América do Sul, na Colômbia, Brasil, Bolívia, os países ali em cima que já tem intervenção dos Estados Unidos, como El Salvador, que também tem um tráfico de drogas muito forte, México, mas não consegue desestimular investidores econômicos. Então, cada vez mais que você reprime, cada vez mais você estimula a quem tem dinheiro a poder transportar em aviões, em helicópteros, em submarinos, porque você só vai deixar na mão dos grandes traficantes a possibilidade de você produzir e vender drogas, porque uma pessoa pobre ou classe média não consegue produzir drogas, transportar sem ser pega pela polícia na fronteira, por exemplo, ou na própria rua que mora em circulação. Então, o que acontece aqui? Quanto mais se reprime, mais se difundiu as drogas nos últimos anos, a partir de um consumo mais cultural, social, e você não tem como, porque é a criação de uma legislação. Então você não pode acabar com o tráfico quando você regulamentar o que foi proibido na lei de drogas. E nenhum país do mundo conseguiu reduzir o tráfico apenas com repressão policial. Os Estados Unidos não conseguem fazer isso. Ele investem bilhões de dólares aos anos, dentro do seu país, fora dele. Né? A gente pegar o que foi, por exemplo, os Estados Unidos investindo contra Pablo Escobar. O documentário Narcos mostra sobre isso, né? Mas acho que na Colômbia hoje não há drogas mais, não há cartéis na Colômbia hoje que investem em drogas. Claro que há. Então, não é investindo na repressão que você vai conseguir reduzir o tráfico. É legalizando as substâncias, regulamentando as substâncias, que você vai desestimular que pessoas que estão fora do sistema legal invistam nele e gerem violência. Há toda uma conjunção no momento que a sociedade se reorganiza para o mundo do trabalho, que é com a modernidade, a revolução industrial, o capitalismo, né, onde você só vai ser uma pessoa digna a partir, né, do seu posicionamento com o mundo do trabalho, do seu funcionamento com o mundo do trabalho. Então, substâncias como, vamos dizer assim, o ópio, que é uma substância, quando você vai ver na história mesmo do mundo, né, ocidental e oriental, né, guerras promovidas entre Inglaterra, China, né, e que só chegavam para a gente no livro de história que a Companhia das Índias traziam especiarias, cravo, canela, noz moscada. E onde é que estava o ópio? O ópio foi subtraído dessa narrativa histórica tradicional justamente por conta da proibição. Porque o ópio na China era de uso comum, entre principalmente as pessoas mais velhas. E nunca houve problema. O problema houve quando a Inglaterra começou a disputar o mercado. Quem produzia mais, quem vendia mais, né? E encharcou a China com ópio de altíssima potência, e aí se começam a verificar na própria China, que tinha um uso tradicional, já pessoas com problemas de abuso, de excesso. Né? A gente evita muito falar de vício, porque o vício tem uma ideia de uma conotação moral, entendeu? A gente fala sobre usos e abusos. Né? Então, é isso, né? É uma história que a humanidade, é uma prática que sempre foi regular da humanidade, né? Os sabáticos mesmo. Quando você vai ver, o que eram os sabáticos? Eram rituais, né? Onde havia uma certa inversão de comportamento das mulheres e o uso de ungüentos com beladona, com outras plantas
né? As primeiras drogas eram plantas. Aí eu te pergunto, né? Mas se está na humanidade, se está no mundo as plantas, quem disse que ela deveria ser proibida? Aí você vem todo para um contexto político, né? E social, né? E aí pulando alguns séculos, né? Eu já estou direto, né? A gente vai ver, né, uma história mais recente dessa proibição que começa no século XIX, 18 para 19, primeira, acho que a proibição, o controle sobre o ópio, o álcool, né? E eu diria assim que já no final do século XIX para início do século XX, algo que diz muito da nossa história aqui do Brasil, que foi a perseguição ao canabismo. Na década de 30, no século XX, quando a gente tem uma proibição mais ampla no Brasil de substâncias psicoativas, se a gente for olhar em volta de 1932, que é essa data da lei, primeiro, a lei seguinte já é a própria regulamentação da profissão médica no Brasil, que é por si bastante interessante, porque a gente pensa o que estava sendo produzido naquele período, inclusive o sequestro da possibilidade de cura feita pela profissão, o estabelecimento da profissão médica e da farmacêutica. E se a gente olhar em volta de 1932, a gente vai ver que não tinha somente a proibição da maconha e de outras drogas, mas as outras drogas, inclusive, podendo ser enxergadas como vícios elegantes, se utilizadas pelas classes altas e brancas. A maconha seria uma sociose deselegante. E a gente vai encontrar a proibição da capoeira, que já vinha desde o Império, a proibição das religiões de matriz africana, que são obrigados a se inscrever em autoridade policial até 1978. A perseguição ao jogo do bicho na cena urbana e a perseguição também às expressões musicais feitas na rua. Então, se você não tivesse nem batendo um tambor, nem fumando maconha, nem dentro de um terreiro, ou nem jogando capoeira, você também poderia ser sequestrado pelo crime de vadiagem. Então, na verdade, é um conjunto de... A proibição da maconha se encontra com um conjunto de aparelhos produzidos no pós-abolição para impedir a cidadania negra e prolongar o processo de genocida construído historicamente. Em 2002 eu estive em Montreal e uma das coisas que mais me impactou foi ver uma família, pai, mãe, os 2 filhos adolescentes fumando maconha numa praça. E eu dizia para eles, eles estão fumando maconha assim, louca, não pode aqui beber em público, mas fumar maconha pode. Há uma tolerância. E eu me lembro que nesse mesmo ano o governo canadense, Estados Unidos ainda estava na plena guerra às drogas, inclusive tendo um controle muito grande sobre a América Latina através dessa guerra às drogas, né? Então, o governo canadense começou a fornecer um kit de cultivo domiciliar para pessoas que tinham HIV, esclerose múltipla, algumas doenças que já se sabiam que o uso da cannabis reduzia os efeitos negativos, os efeitos deletérios da doença. Dores, falta de apetite, enjoo. E aí os Estados Unidos na época se insurgiu contra o Canadá, dizendo que o Canadá era tipo assim, não cumpriu o pacto deles com guerra às drogas e que ia se tornar o quintal de uso dos norte-americanos. Ó, que ironia, né? Os Estados Unidos é o país que mais produz e produz maconha no mundo. Então assim, era de um cinismo muito grande. Hoje, sei lá, 2002 isso, 18 anos depois, a gente tem a legalidade do cultivo da cannabis e produção de remédios e uso recreativo em boa parte dos estados norte-americanos. Países como a Itália, como Espanha, Portugal, Canadá, etc., já com uso regulamentado. A Itália mesmo, você chega num posto, eu recebi esses dias um vídeo de um amigo, que era um posto de Shell, e tinha um dispensário, como tem desses de M&M, de Coca-Cola, de cannabis, com alto índice de CBD. Eles controlam, são cannabis produzidas com alteração genética, onde eles botam o índice de THC, que é a substância mais euforizante que tem na maconha, que desse euforia, essa coisa, alegria, né? E deixam mais o CBD, que é uma substância mais calmante, né? O Eduardo mesmo disse que passou um mês fumando na Itália e voltou sem dor no ombro, comprando em dispensários, comprando na rua. E em Barcelona mesmo eu visitei um clube de cannabis, onde você se inscrevia, você ia lá, comprava legalmente. Assim, são países que para mim adotaram um modelo, tanto Portugal quanto Espanha, muito melhor do que o norte-americano.
É essa coisa que a gente tem que ter cuidado quando se trata hoje de preparar uma juventude para futuramente trabalhar nesse mercado. Eu acho que a luta é bem grande, porque a primeira coisa é tomar conhecimento dos fatos históricos e se posicionar politicamente, né, para produzir uma mudança de atitude, um local, um lugar para essa juventude. A gente não pode deixar acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Os grandes empreendedores ricos, porque nos Estados Unidos teve isso, né? Quem já tinha tido alguma prisão na vida por drogas não podia ser um empreendedor de maconha. Quase todos os jovens negros periféricos já tinham sido presos. Então eles ficaram de fora. Quando era para estigmatizar, que era coisa de negro e ticano, eles estigmatizaram. Na hora de legalizar, deixaram essa mesma população de fora. Isso está sendo revertido. Desde o ano, acho que passado, já tem os coletivos de militância negra, né? Acho que o Carl Hart está junto disso, o Dudu vai poder falar melhor disso. Ele já tem se mobilizado pela alteração da lei do empreendedor da cannabis. Ou seja, muitos jovens estão tendo agora o perdão judicial, né, limpando as suas fichas para poderem serem empreendedores. Então, Marcos, a gente não pode deixar que esse mesmo modelo de legalização ocorra aqui no Brasil. Trabalho infantil, tem que discutir. Tráfico de drogas é o maior mercado hoje para trabalho infantil, exploração de crianças de menores de idade. O Ceará hoje tem um índice de homicídio que é cada vez menor. Quem mais morre no Ceará hoje são menores de 14 anos para baixo, hoje, com 16, 17 anos. Então, tem muita gente interessada nesse negócio. Primeiro, a gente não tem ainda uma discussão sobre trabalho, né? A gente vê muito a questão do luto criminal. Então, o adolescente que está ali no tráfico de drogas, ele é um criminoso, ele tem que ser preso, com sorte ser preso, né? Ele tem que ir para as cadeias de menores e muitas vezes discute reduzir a maioridade penal, porque o jovem, o adolescente comete crime, como se fosse uma epidemia de crimes para os adolescentes. Como a gente vai ver, o grosso dos crimes dos adolescentes são tráfico de drogas, furto, dano ao patrimônio. Crimes que não tem vítima letal, não tem vítima, não são crimes graves contra a vida. Mas o que acontece de fato? Tráfico é uma relação de trabalho. Está ali para trabalhar, para gerar rendimento para alguém que o adolescente não consegue nem se apropriar de 1% do que passa ali na mão do mercado de drogas. Então, o que a gente percebe é que geralmente são meninos, adolescentes, homens, porque há também uma cultura masculina, né, de que os homens devem cedo ganhar dinheiro, que isso também faz parte de uma reafirmação do ser homem, de amadurecimento. Então, a gente não pensa na perspectiva de que tráfico é trabalho. Você tem crianças e adolescentes que é exploração infantil, né? Muitas vezes é muito discutido a questão criminal. O adolescente está ali porque ele é um criminoso, porque os pais são vulneráveis, os pais não são atenciosos, os pais não são presentes. Mas, quando a gente vai ao fundo analisar, os meninos dizem, tem pesquisa sobre isso, que ele entrou ali porque quer comprar uma roupa, quer comprar um tênis. Então, o que eles querem, de fato, é ganhar dinheiro. Porque é um mundo que estimula as pessoas a ganhar dinheiro. A gente fala muito do empreendedor. Tem que empreender. É uma época de empreendimento, tem que se virar, tem que se readequar na sociedade do mercado. O que é o tráfico, se não um empreendimento? Né? Um empreendimento aonde as pessoas entram com nada e saem sem nada, são esses adolescentes, são jovens negros. Mas, querendo ou não, é um mercado de empreendimento. Acionista do nada. Acionista do nada. Mas falamos em empreender, mas estamos matando grande parte dos empreendedores da nossa comunidade. Né? Pessoas que poderiam estar fazendo algo produtivo para a sociedade de forma lícita, de forma socialmente referenciada, que todo mundo vai usufruir desse bem. Não.
A gente perde muita parte das pessoas hoje, que a gente perde para a violência, não contribui com o INSS, por exemplo. Mal a gente ensina a carteira de trabalho, porque o mercado de trabalho do tráfico de drogas acolhe todo mundo que a barreira do mercado formal, racial, impede. O tráfico não tem racismo para absorver as pessoas, por exemplo. Você vai para o mercado formal, você é barrado por você é negro, por você ter cabelo assim, cabelo de outra forma. O tráfico não. Então, fora para você e diz: você vai querer? Venha. Então ele está ali disponível para todo mundo. Não vai fazer distinção de branco e preto e negro. Como é o mercado, né? Como é o mercado. Então é um mercado acessível. Exige baixa escolaridade, dependendo das funções que vai fazer. Então a forma de acessar ali é muito mais prática. Uma coisa, se a nossa economia ela é frágil, ela não é pujante, ela não gera oportunidades, os jovens vão cada vez mais cedo escolher entre estudar e trabalhar. Se a família dele não consegue ter acesso a recursos para que ele possa estar na escola até concluir o ensino médio, minimamente, sem poder trabalhar, ele não vai ficar na escola, ele vai sair da escola. Então a gente tem que ter uma economia que possa fazer a pessoa olhar para a escola e dizer: não, eu vou estudar, porque eu sei que depois da escola eu vou ter para onde me inserir. Eu acredito que a escola vai me dar inserção social. As pessoas olham para a escola hoje, para a economia, vai escolher o quê? Vai esperar um diploma daqui a 4, 5, 6 anos? Não vai esperar o diploma. Então tem que ter uma economia, e também uma discussão que tem que ser feita, de que a nossa economia tem que ser uma economia diferente do que está aí. O que está aí já deu errado. Nós temos que ter uma economia que possa ser socializada, que possa garantir às pessoas a inserção econômica, porque senão o jovem vai escolher da arma e o livro, ele vai escolher a arma, porque a arma amanhã vai dar dinheiro para ele, o livro vai dar dinheiro para ele, se der, é daqui a alguns anos. Para mim, o Estado é o grande regulamentador do mercado de drogas. É quem criou a proibição, quando proibiu as drogas de fato, e é hoje quem regulamenta, quem bota preço, quem diminui o valor, porque, por exemplo, quando você prende drogas, você transforma esse transporte muito mais caro. Então, o papel do sistema de justiça e segurança pública hoje, o sistema penal como um todo, cadeia, polícia, justiça, é manter o tráfico de drogas vivo e não morto, não acabar com ele. Você encheu as cadeias de pessoas que estavam com drogas no bolso, que estavam vendendo drogas na rua, e as cadeias são superlotadas, cadeias são insalubres, cadeias são perigosas, os objetos da saúde, os objetos da violência. Então essas pessoas passaram a se organizar na cadeia para poder resistir à violência da cadeia contra elas. Nessa organização das pessoas na cadeia, quem mais ganhou foi o PCC, foi o Comando Vermelho, foi a Família do Norte, esses grupos aí que se organizam para disputar o varejo de drogas. Então, quanto mais gente é presa, mais facções se fortalecem, e não o contrário. Vamos criar mais cadeias e vamos transferir os líderes das facções para o Brasil, para o Norte, para o Nordeste. E você nacionalizou as facções aí, porque já existia tráfico nessas regiões, que não eram tão organizadas assim, como tinha esse grupo. Com esse grupo nos locais, ele passou a organizar muito mais ainda. O Nordeste hoje é um foco de violência. Bahia e Ceará, por exemplo, são taxas de homicídios altíssimas, porque são rotas para a Europa. A Bahia foi colonizada primeiro no Brasil, foi a Bahia, por quê? Porque era o caminho que chegou da Europa para cá. Então, Ceará hoje é um foco de rota para a Europa. Então, podemos falar para a ação policial, vamos dizer assim. O policial corrupto, então aquele policial que extorque, que pede propina, o que ele faz? Ele permite que o mercado funcione, porque você paga-se um valor ao policial para que ele garanta a segurança desse mercado, para que ele não atrapalhe o seu funcionamento. Porque o mercado precisa de estabilidade, né? Precisa garantir que as pessoas cheguem, compram, saiam em segurança. Então, se você não tem segurança para poder chegar até onde está o varejo de drogas, você não vai comprar droga num lugar conflituoso, né? A todo momento. Então, tem que negociar a todo instante que tenha estabilidade,
que tenha garantias. Então, o papel do sistema de segurança pública hoje é garantir que o tráfico funcione de forma a que todo mundo ganhe até uma nova rodada de negociação. Mas são operações policiais que fazem o arrego ficar mais caro, que faz a vida ficar mais cara também, né? Então, tudo isso serve para barganha, ao fim e ao cabo, né? Grupos que se fortalecem porque o outro perdeu contingente em ação policial, perdeu 2, 3, 4, perderam 12 quando Cabula. Isso favorece outros grupos que vão ocupar esse vácuo, né? Como se fala em ciência política, não existe vácuo de poder. Então, quando você tira de um lado, alguém ocupa do outro oferecendo as substâncias. Então, você tem esse papel de regulamentar. Você vê policial que estava transportando droga. O que é isso? São pessoas que têm imunidade relativa, vamos dizer assim, ao poder policial. Dá uma carteirada e passa com carro e está ali com droga, está ali com arma, porque essas pessoas vão garantir segurança a esse mercado. Então, o papel do Estado é proteger o tráfico, em grande medida, e não reprimi-lo apenas. É garantir que ele funcione. Não há tráfico sem o Estado. A gente não pode dizer que essas armas que vêm da Áustria, armas que vêm dos Estados Unidos, armas que vêm de Israel, apreendidas em operações policiais, são compradas na fronteira com o Paraguai e chegam aqui na mão de um moleque desse que depois é morto pela polícia foi preso. Então a gente sabe que essas armas chegam na mão de gente do Estado. Então, a política de segurança pública não contribui em nada para reprimir o tráfico, para diminuir seu poder. Pelo contrário, o deixa mais potente, deixa mais violento. Porque quando você mata pessoas, você promove disputa de território. Porque um lado percebe que, olha, logo lá perdeu gente. Então essa é a nossa hora de tomar. As guerras de facções internas. Policiais, muitas vezes que estão em aliança com certos lados, como tem no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Policiais que alugavam caveirões para um grupo para poder invadir outras comunidades. Recentemente, o cara que foi matar a Marielle, o Rony Lessa, ele está preso, foi iniciado tráfico de armas. Ele vendia armas para um grupo do tráfico que tinha ganhado comunidade. Ele postou no WhatsApp que comemorava aquela ação vitoriosa de um grupo, porque ia abrir mercado para vender armas. Você tem pessoas interessadas do lado disso, que querem repassar essas armas para esses grupos. O que a gente chama do genocídio antinegro no Brasil, ele é construído historicamente, inclusive anterior à ideia de guerra às drogas, anterior, inclusive, à ideia de controle penal de algumas substâncias psicoativas no Brasil, porque ele faz parte do projeto colonial. Então, ao longo da história colonial do Brasil, é construído um processo de genocídio contra a população indígena primeiro, depois contra a população negra escravizada, e esse processo de genocídio vai recebendo elementos e contribuições e instrumentos renovados para a sua época. Então, durante o século XIX, a gente vai ter ferramentas específicas ainda no processo de escravização das pessoas negras. Então, vão ter projetos, instrumentos, iniciativas desenvolvidas para a manutenção do projeto de genocídio a partir disso. E a guerra às drogas no século XX e no século XXI talvez seja um dos instrumentos mais acabados de legitimação, de reprodução e de ampliação do genocídio, porque também, como resultado desse processo histórico de construção do genocídio, a gente chega a um lugar de atuação da guerra às drogas num campo desumanizado pelo Estado e desumanizado pelas principais forças da sociedade. Então, só é possível essa altíssima reprodução de morte, que é de morte tanto física como morte simbólica, como morte psíquica, que a guerra às drogas provoca nesse ambiente já construído pelo processo colonial. Então, nós temos a guerra às drogas atualmente como um dos principais instrumentos legitimadores da continuação do genocídio, porque ele já desumanizou as pessoas, ele já retirou a condição de cidadania e de direitos dos territórios. Então há uma articulação que é do ponto de vista de eliminação do outro a nível comunitário. Isso é uma caracterização do que é genocídio tratado nos tribunais penais. Então essa intencionalidade de matar e essa capacidade nossa de demonstrar que os algozes têm a intencionalidade de nos apagar e de nos eliminar, isso caracteriza o genocídio. A guerra às drogas traz quase todos os instrumentos prontos. Vamos discutir a política de drogas.
vamos rediscutir, na verdade, né? A gente já discute um modelo que já é implementado há mais de 40, 60, 70 anos já no Brasil. E por que ter medo? Não tem o que ter medo, na verdade, porque o que não vai dar certo é repressão policial, encher cadeias, matar pessoas. A gente não pode deixar de pensar que esses grandes casos emblemáticos de violência no Brasil, contra crianças, adolescentes, contra pessoas, por exemplo, vamos falar de caso de Ágata, por exemplo, a falar de Marcos Vinícius, a falar de Amarildo, a falar de Cláudia, sem polícia de drogas, se entender que a dinâmica que estava ali envolvida era a repressão, tráfico de drogas nas comunidades periféricas, não dá para discutir, pensar apenas que foi uma ação policial isolada, não é parte de uma sistemática, de uma política de segurança muito, muito ampla, que envolve várias pessoas e que envolve a vida de todo mundo que está naquele território. Porque se uma pessoa que está ali toma um tiro em algum momento, todo mundo ali está vulnerável. Ninguém tem segurança, na verdade, né? A segurança está apenas de um lado da sociedade, na parte branca, na parte rica. Todo mundo ali está vulnerável porque existe um inimigo a ser combatido. O inimigo é o tráfico de drogas, é o traficante. E quem é traficante de drogas na sociedade brasileira? É o jovem periférico pobre. Então, é uma guerra que, na verdade, não está contra as drogas. Que ninguém atira em maconha, ninguém apreende maconha e cocaína porque elas são vivas. Apreende pessoas, então é uma guerra contra as pessoas. A droga está na sociedade brasileira como um todo, mas a guerra está na periferia. Então, a droga circula em toda a cidade, mas a guerra está onde? No Calabar, no Nordeste, na Cajazeira, na Suburbana. A guerra não está onde também tem droga, como Alphaville, Le Parque, Pituba, Itaigara. Então a guerra, as drogas é uma guerra contra as pessoas periféricas e negras e pobres. É isso que a gente tem que discutir, né? Acredito que seja uma mudança positiva para o conjunto da sociedade, né? Primeiro porque a gente está desmontando um aparelho de guerra, né? Então nenhum Estado vive bem, vive com saúde dos seus membros, se a gente está num processo declarado de guerra. Isso afeta sobretudo as populações criminalizadas, mas ela sempre extravasa para o conjunto da sociedade, mesmo que ela não utilize substâncias, nem que esteja envolvido diretamente no comércio ilícito das substâncias, mas, por exemplo, nas opções dos estados de distribuições dos recursos públicos para a produção de oportunidades e de possibilidades que são direcionados para o aparelho repressivo, quando poderia ser direcionado para o aparelho protetivo. Então a gente ia conseguir construir um bem-estar maior para um conjunto maior de pessoas, dando melhores condições para a vida em sociedade. Segundo, que a gente vai conseguir desarticular um processo transnacional de lavagem de dinheiro e de enriquecimento de nações e pessoas que se estabelece a partir do mercado ilícito de drogas. Então isso envolve bancos, isso envolve grandes agentes econômicos, isso envolve pessoas do judiciário, não envolve o traficante conhecido chamado de lá de dentro da comunidade. Para essa pessoa está direcionada à guerra, não o lucro. O lucro é distribuído entre bancos. E por último, também a gente vai ter condições, que eu acho que é a mudança mais significativa, de fazer com que a política de drogas ela olhe para as pessoas. Porque a gente ficou muito tempo fazendo um debate sobre as substâncias, quando na verdade o que mais nos interessa é a interação das pessoas com as substâncias e a interação das pessoas entre si depois que usam ou durante o uso das substâncias. Então, uma chave que a gente precisa mudar na sociedade é justamente fazer com que, quando a gente for falar de política de drogas, as pessoas estejam antes das substâncias. Essa é uma mudança significativa. Eu acredito que esse espaço aqui já compartilha muito dessa nossa vontade de mobilizar pessoas para as mudanças que nós pensamos, porque as questões, como a gente sempre repete, estão muito mais ligadas à vida das pessoas, à vida das nossas comunidades, ao cuidado com as pessoas. E eu acho que uma coisa que falta muito na política de drogas é pessoas, é justamente pensar quem são as pessoas atingidas, quem são as pessoas que não precisavam ser atingidas por isso, por causa do uso de substâncias, que a gente poderia acolher de outra forma.
Então, acho que a gente pode contribuir para a ampliação do bem-estar para o conjunto das pessoas se a gente conseguir pensar elas na frente das substâncias. É absolutamente oportuno falar de política de drogas, porque, bem na verdade, é um assunto, embora muitas vezes evitado ou tratado de maneira superficial, esse é um assunto dos mais centrais em relação aos problemas que a sociedade tem hoje, enfrenta hoje em relação à violência urbana, em relação à saúde pública. E acho importante cada vez mais a gente criar meios para falar sobre isso. Eu hoje coordeno o programa Corra Pro Abraço. Eu sou Trícia Calmon, sou formada em Ciências Sociais, militante do movimento negro, do movimento de mulheres negras. Tenho uma trajetória no campo da gestão e por isso eu chego hoje a coordenar o programa Corra Pro Abraço, Vili, e tem sido uma experiência muito importante, porque tem sido a possibilidade da gente concretizar muitas das coisas que a gente compreendia na teoria. Na teoria, a gente sabe, a gente consegue articular que determinadas práticas são possíveis, lógicas e coerentes do ponto de vista de garantia de direitos humanos, de enfrentamento ao racismo, ao sexismo, homofobia, transfobia. Agora, fazer isso é que são elas, né? E é o que eu tenho conseguido, junto com a equipe do programa Corra Pro Abraço, junto com a equipe da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que tem uma sensibilidade incrível em adequar os instrumentos duros da gestão para a gente ter essa flexibilidade que todo mundo assiste nas ações do programa, para dar conta de segmentos populacionais que estão fora, eis a questão, são muitas pessoas que estão fora de qualquer sistema de garantia de direitos. Então a gente sempre discute muitas vezes nos movimentos sociais como que a gente vai fazer para que quem está dentro do sistema seja atendida bem pelo sistema de direitos, seja saúde, educação, e quem está fora, você reivindica o quê? Não é? E é exatamente esse público que o Corra vai trabalhar, e eu me sinto muito honrada, com responsabilidade grande, claro, mas muito honrada porque é um modo também de aprender muito, amadurecer muito sobre tudo que a gente discute no campo da política e poder fazer isso, concretizar isso em ações e ver resultados em relação a isso, e tratar os temas de juventude, racismo, transfobia, homofobia, sexismo, violência doméstica, drogas, tratar esses assuntos de maneira articulada como deve ser. Esse acho que é uma grande força do nosso trabalho no Corra Pro Abraço, um programa de redução de danos que consegue levar em consideração todas essas dimensões no processo de trabalho e de organização e estímulo ao autocuidado das pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. O Corra Pro Abraço, lá em 2013, ele vai ser elaborado para contrapor um modo de lidar com a população em situação de rua e usuários de drogas que estava ocorrendo em São Paulo, que era de retirar da força das pessoas que estavam em situação de rua e internação compulsória para poder lidar com a questão do uso de drogas, a partir da perda de autonomia e contrapondo, inclusive, uma compreensão científica de que, e da experiência também empírica, de que a maioria das pessoas não adere a um tipo de cuidado em espaço fechado. A abstinência, ela não é um tipo de tratamento que as pessoas todas vão aderir, que vai dar certo. Então, o Corra, ele foi criado justamente para responder a uma realidade, no caso aqui em Salvador, e pensar a forma que isso deveria ser feito, e esse cuidado meio aberto é que foi o desafio. Então começou a trabalhar com a população em situação de rua, trabalhar com arte e educação, e a arte e educação ocupa um lugar central nessa estratégia, porque
quando a equipe se aproxima das pessoas oferecendo os insumos de RD, né, a água, e insiste oferecendo água, tem pessoas que a gente vai demorar 1 mês, 6 meses para conseguir trocar uma ideia a respeito daquilo e estabelecer diálogos a partir de elementos de sensibilidade, que o ponto de partida não vai ser a droga. Eu acho que esse é o grande elemento interessante da estratégia de trabalho. Chega ao ponto de que, em alguns momentos, as pessoas que participam do programa perguntam que hora que a gente vai falar de drogas. Porque não é o ponto de partida, a gente não quer que seja o ponto de partida, porque não deve ser o ponto de partida da vida de ninguém. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam sobre redução de danos, a redução de danos não estimula o uso indiscriminado de drogas, nenhum tipo de droga, nem lícita nem ilícita. A redução de danos quer falar sem moralismo sobre o uso de drogas, justamente para que as pessoas se conheçam seu corpo, conheçam a substância que estão usando, se faz bem, se faz mal, em qual medida, e fazer com que as pessoas percebam que podem ter outras atividades que vão reduzir o lugar que a droga ocupa na vida dela naquele momento. As pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade, que fazem uso abusivo de drogas, e muitas que não fazem uso abusivo ou não fazem uso de drogas, mas sofrem do mesmo processo de opressão por estarem em territórios criminalizados. Então, o tabu em relação ao uso da droga, ele vai que as pessoas vão encontrar no ambiente de trabalho ou nas suas casas, vai encontrar também nas ruas. Pessoas que vão dizer, aquele ali não presta porque usa droga, eu não uso, eu que presto. Eu só uso álcool, não é? Quando o álcool, na realidade, acaba sendo a droga mais usada, é uma droga lícita, e quem tem problematizado o estímulo ao uso de álcool é o campo da redução de danos. Porque o mercado e a sociedade não problematiza. Numa sociedade como a nossa, uma sociedade brasileira, vou ficar aqui dentro dessa nossa realidade, a forma como a sociedade está organizada, ela vai fazer com que a gente não julgue a conduta, você julga a pessoa. Quer dizer, a mesma conduta realizada por pessoas que vivem nesses territórios criminalizados, como nas ruas ou nos bairros de periferia, que são pessoas negras, na maioria, você não vai ter o mesmo tipo de resposta da sociedade em relação a pessoas que não vivem em territórios criminalizados. Quer dizer, uma festa num bairro de periferia, onde as pessoas estejam bebendo ou usando algum outro tipo de droga, o tipo de comportamento que é olhado da sociedade será um. Ou na rua também, as pessoas estão em situação de rua nesse caso. Aí você tem o universo paralelo, uma festa de classe média alta e ricos, onde todo mundo sabe o que as pessoas vão fazer lá, e se organiza todo um aparato de segurança, de Estado inclusive, nos locais onde isso ocorre, para dar segurança às pessoas que usam drogas. A redução de danos, inclusive, ela vai atuar ali, justamente para cuidar das pessoas que estão usando drogas, para que não passem dos limites, e quem passar dos limites ter o cuidado necessário para receber orientações, etc. A gente, enquanto uma lógica de mercado, numa festa de carnaval pelo Brasil todo, recebe um derrame de cervejas e outros tipos de bebidas alcoólicas com estímulo e sem nenhuma orientação sobre o uso daquilo, ou nenhuma ou muito pouca, em relação ao peso e a pressão que é para você beber, né? Utilizar a bebida alcoólica. Então isso é muito relativo, mas bom, voltando para a questão do como é que a gente enxerga isso e os públicos. A população em situação de rua vai dizer para a gente de diversas formas que ela está em situação de rua. Quando a gente vai analisar o perfil dela, ela está em situação de rua, as mulheres, porque passaram por violência doméstica, assistiram violência doméstica, abuso sexual, as gays e lésbicas passaram por violência, por homofobia,
seus territórios, nas suas famílias, nas suas comunidades. Pessoas trans, de igual modo, elas vão contando isso, que foi por isso que saíram. Mulheres que tiveram filho muito cedo e não conseguiram dar conta daquela realidade, precisaram sair, disseram que iam ganhar a vida. E quando a gente vai ver, são pessoas com um nível de escolaridade absolutamente baixo, são pessoas que não completaram o ensino fundamental. Você conta no dedo a quantidade de pessoas aqui do público do Corra, desde que a gente trabalha, das pessoas que têm ensino médio. Isso é fruto de um cenário de uma profunda desigualdade socioeconômica e racial no Brasil, que vai gerar essa situação. Então, esse público, usuário de drogas que não tem acesso, não teve acesso à educação, não tem acesso à saúde, nenhum tipo de orientação em relação ao seu autocuidado, e aí todos os desdobramentos que isso vai ter em relação à relação com o mercado de trabalho, não vai encontrar trabalho. A maioria das pessoas nunca tiveram uma relação de trabalho formal. Isso tudo vai condicionar essa situação de reafirmação e acumulação de desigualdades e de dificuldade em lidar com o uso da droga. É importante dizer, a maioria das pessoas, pelo menos na nossa experiência no trabalho com a população em situação de rua, ela vai passar a usar drogas porque está na rua. Ela não foi para a rua porque usa drogas. Mas, Trícia, tem casos de pessoas que sim foi para a rua porque usa drogas, tem. Mas não são todas as pessoas e não é a maioria. As pessoas vão para a rua e lá conhecem, têm contato, passam chuva, passam frio. Algumas pessoas precisam se prostituir. E para amenizar a dor, para amenizar o frio, para não dormir, para não ter os pertences subtraídos, para não sofrer as violências que sofrem, as pessoas vão utilizando suas estratégias e as drogas, elas acabam estando como parte desse conjunto de coisas. A gente tem uma cultura nesse processo também de organização da sociedade, de controle dos corpos e controle das pessoas que são empobrecidas, das mulheres, das negras, dos negros. Então tem coisas que eu posso fazer, mas o outro que é pobre não pode fazer. E essa também é uma luta quando a construção e fortalecimento da autonomia está no centro do trabalho de redução de danos. Essa é uma luta que está sempre presente, de questionar por que as pessoas não podem ter autonomia em relação aos seus corpos. Então, no trabalho com a população em situação de rua, a gente vai perceber isso tudo, que tem muita coisa envolvida nisso. Por isso que a gente vai, em 2016, já propor um outro modelo do programa, onde a gente fosse trabalhar também com juventude, porque o vínculo foi rompido na sua comunidade. Por isso você foi parar na rua. A pessoa que está em situação de rua, ela, e esses relatos que a gente escuta, ela vai ser presa e vai adentrar o sistema prisional, muitas vezes porque ela não tem casa, não pelo delito que cometeu. O delito em si, para uma pessoa que tenha casa, a pessoa cumpriria, digamos, prisão domiciliar, por exemplo, ou cumpriria qualquer cautelar. Como a pessoa vive em situação de rua, vai ter que ser presa, porque senão a gente não vai encontrar, eu não vou saber como é, quer dizer. A gente tem um sistema de justiça também que vai punir de maneira cumulativa as pessoas que são mais empobrecidas. Então, o Tribunal de Justiça, ele nos convida, a partir de discussões no âmbito do Pacto pela Vida, quando iria se inaugurar em 2015 as audiências de custódia aqui, para montar uma equipe multiprofissional que fosse fazer esse tipo de atendimento. E aí a equipe o Corra tem uma equipe multiprofissional nas audiências de custódia que vai, e os juízes e juízas vão direcionando esses casos, né, de pessoas em situação de rua que foram presas em flagrante, casos em que não é situação de prisão, para que o Corra consiga dar outro utente, dar outras alternativas de cuidado para a pessoa, quando é verificado pelo sistema de justiça que aquela pessoa precisa de cuidado e não de prisão. Até então não existia alternativa nesse sentido.
Claro que fazer isso da maneira que é hoje foi muito trabalho. Convencer as pessoas que estão no campo do sistema de justiça, que está treinado, né, que tem um olhar treinado para punir e prender negros e pobres, foi algo muito difícil, mas encontramos também pessoas muito sensíveis que falaram, nossa, juízes, né, juízas, inclusive um juiz que à época era coordenador do Núcleo de Prisão em Flagrante, que foi quem fez essa proposta, Antônio Faisal, e outros juízes e juízas que esperavam uma alternativa nesse sentido, né? Na hora de avaliar a situação daquele sujeito e dizer, poxa, a prisão não vai resolver essa situação. Aí olha para um lado, olha para o outro, não tem uma outra alternativa. O que faz o quê? Você também libera a pessoa, o Estado, né? Libera a pessoa sem também dar as condições para corrigir. Ela vai fazer isso. A gente começa a encontrar nas audiências de custódia pessoas que a gente vai conhecer na rua. Então a equipe de rua começa a acompanhar as pessoas que passaram pelas audiências de custódia. E a gente conseguiu ao longo desse tempo provar que é possível pessoas em situação de rua responder medidas cautelares. No início, é a equipe técnica sempre acompanhando, lembrando a pessoa, tem que assinar hoje, tem que assinar amanhã. Daqui a pouco, foi passando o tempo, as pessoas começavam a procurar seus técnicos de referência no Corra, dizendo, olha, eu tenho que ir assinar. Daqui a pouco, olha, eu já fui assinar. Então, foi construindo mesmo esse processo de autonomia com as pessoas para que consigam acessar esse direito em relação ao sistema de justiça. O Corra na rua, trabalhando com a população em situação de rua, percebeu que a dificuldade de acesso ao sistema de justiça é um elemento que vulnerabiliza e coloca as pessoas em situações ainda mais críticas. Então, é importante dizer que a gente não está, até por isso, a gente não está vitimizando as pessoas. As pessoas, elas têm autonomia sobre suas trajetórias. Agora, são pessoas que também, adultos, que passaram por muitas violações quando criança, e a gente falhou enquanto sociedade nessa proteção. E a gente segue falhando na sociedade nessa proteção. Então a gente tem uma dívida de se dedicar um pouco mais, julgar um pouco menos, fazer mais autocrítica enquanto sociedade, se doar um pouco, pelo menos enquanto tolerância, né, digamos assim, de na hora que eu quero olhar, que eu quero resolver aquilo ali que eu estou vendo na minha porta ou na rua, eu não procurar alternativa que me pareça mais fácil, que é de chamar algum agente público e tirar da minha frente.